Fala pessoal do YouTube, beleza? No vídeo de hoje vou falar sobre Mac. Especificamente darei algumas dicas muito úteis para quem está chegando no mundo dos computadores Apple, mas também tem dicas que podem ajudar quem já está familiarizado com o sistema. Por isso, fica ligado que tem conteúdo bacana até o fim do vídeo. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar o vídeo com os amigos para ajudar no crescimento do canal. Sério, isso ajuda a fazer com que o YouTube perceba que este conteúdo é relevante e o propague para o maior número de pessoas possível. Além disso, você me motiva a continuar fazendo vídeos como este no futuro. Se gosta de assuntos relacionados com Apple, gadgets e tecnologia, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber em primeira mão sempre que eu postar novos vídeos. Se ficar alguma dúvida, deixe seu comentário aí embaixo que responderei com o maior prazer assim que possível. Dito isto, vamos para as dicas? Antes de começar as dicas especificamente, gostaria de dizer que separei este vídeo em 3 seções: Desktop, onde comento dicas para a tela inicial do Mac; Preferências do sistema, onde abordo configurações interessantes que podem aumentar a sua produtividade e facilitar o uso do macOS; e por fim, Sugestões de aplicativos, onde sugiro que você tenha 5 aplicativos que considero indispensáveis para usuários de Macs. Vamos começar? Bom pessoal, a primeira dica é muito simples: como trocar o papel de parede. Isso pode ser feito através da mesa ou desktop, clicando com o botão direito do mouse, onde aparece um submenu. Aqui você tem a opção Alterar fundo da mesa. Vão aparecer algumas opções disponíveis pelo próprio sistema operacional, mas você pode escolher a sua própria imagem de forma simples e descomplicada. Outra dica bem interessante é como organizar o seu desktop ou mesa. É comum que os usuários tenham vários arquivos no seu desktop, gerando uma bagunça e dificultando o acesso a eles. O Mac tem uma opção bem interessante para ajustar, ou melhor, reorganizar os ícones na sua área de trabalho. Basta clicar com o botão direito na mesa ou desktop e usar a opção Usar conjuntos. Então vocês vão perceber que aqui esses arquivos que eu tenho na minha tela inicial, eles vão se organizar em pilhas. Então vocês estão vendo ali que eu tenho alguns MP3, imagens e também alguns vídeos. Então vamos ver o que acontece. Tá aí. Então vocês estão percebendo que aqui no canto superior direito eu tenho um arquivo de texto. Agora eu tenho uma pilha de imagens e tenho uma pilha de músicas e também de filmes. Então quando eu quero acessar uma delas, basta eu clicar aqui em imagens, que ele expande a lista de arquivos de imagem que eu tenho armazenado aqui no meu desktop. Mesma coisa para músicas e a mesma coisa para filmes. Então isso facilita bastante e organiza a sua tela inicial. Bom, outra coisa que vocês podem observar na tela inicial do Mac é o Dock, que é essa barra de ferramentas ou barra de aplicativos onde facilita o acesso a estes aplicativos. Você pode tanto inserir, como remover, como reorganizar estes ícones. Então vamos supor aqui que eu não utilize o aplicativo Mapas da Apple. Se eu não quero que ele fique aqui na Dock, eu posso simplesmente clicar com o botão esquerdo e arrastá-lo para fora da Dock. Vai aparecer ali a opção remover, então basta soltar o mouse que ele vai desaparecer da minha Dock. Se eu quero incluir algum aplicativo que eu uso com frequência, basta acessar a lista de aplicativos, no caso aqui o Launchpad, buscar o aplicativo que eu tenho interesse, no caso eu vou puxar novamente o Mapas aqui, arrastá-lo aqui para o Dock, que ele vai ficar aqui então um atalho para acessar o Mapas. E por fim, reorganizar os aplicativos que ficam no Dock. Basta clicar e segurar e arrastar o aplicativo para onde você deseja. No caso, eu gosto de deixar organizado por tipo de aplicativos. Então no caso aqui eu tenho alguns 2 navegadores, aplicativo de e-mail, aplicativos de produtividade como o Pages, Numbers, Keynote, o Word, Excel e PowerPoint, e assim por diante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Finder. O Finder é basicamente um Windows Explorer para os usuários de Windows. Então, ele está aqui no meu dock
Então quando você clica nele, você vai abrir aí a sua lista de arquivos e pastas no seu computador. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é sobre o tipo de visualização de pastas e arquivos, que eu costumo utilizar a opção em colunas. Você pode encontrar essa opção aqui nos atalhos. Então normalmente ele vem com a primeira opção ativada e eu costumo sempre alterar para visualização em colunas. Então isso me permite, ao clicar em diferentes pastas, acessando elas rapidamente uma ao lado da outra, certo? Outra coisa bem interessante é organizar os arquivos e pastas por tipo. Basta clicar com o botão direito em alguma área aqui que não tenha nenhum arquivo ou pasta e utilizar a opção usar grupos. Então aqui ele já está me dizendo, aqui você tem pastas, aqui você tem aplicativos, aqui você tem pastas, aqui você tem documentos e assim por diante. Outra coisa interessante é justamente agrupar por tipo. Então, quando você tem agrupamento por nome, você não tem essa divisão entre arquivos e pastas. Quando você tem a opção de agrupamento por tipo, você tem justamente essa separação de pastas e documentos, o que facilita bastante encontrar arquivos e pastas no uso do Finder. Outra coisa interessante é também alterar a pasta inicial quando o Finder é aberto. Por exemplo, então você vem aqui no Finder e vai nas preferências do aplicativo. Aqui você vai poder escolher novas janelas do Finder mostram. Então você pode escolher qual a pasta que você quer que abra. Então, por exemplo, eu quero que abra a pasta mesa. Então toda vez que eu abrir uma nova janela do Finder, ele vai abrir direto o conteúdo que tem na minha mesa ou desktop. Por fim, se você quiser renomear vários arquivos, isso também é possível e é muito prático. Então, por exemplo, eu tenho aqui 2 imagens, mas imagina que eu tivesse, 100 imagens. Eu poderia selecionar todas elas e ir na opção Arquivo, renomear 2 itens, ou quantos itens você tivesse selecionado. Aqui vai te permitir, então, substituir o texto pelo padrão que você quiser. Então você pode também adicionar texto ou realizar um formato do tipo que você quer. Então, por exemplo, aqui vamos colocar foto, underline. Então aqui você vê um exemplo de como que ele vai ficar. Foto 1 e iniciar números em 1. Então a próxima vai ser foto 2, foto 3 e assim por diante. Então se eu renomear aqui, pronto, facilmente eu renomeei vários arquivos no meu Mac. Outra coisa muito comum para usuários do Windows é utilizar o Alt Tab. Isso permite alternar entre aplicativos. No Mac, isso é feito utilizando a combinação Command Tab. O Command é essa tecla que tem ao lado da barra de espaços do seu teclado. Então quando você pressiona Command Tab, ele mostra então a lista de aplicativos abertos no seu computador. Se você quiser encerrar algum dos aplicativos, basta você chegar no aplicativo que você tem interesse em fechar e pressionar depois Q. Então, enquanto o command está pressionado, você também vai pressionar a tecla Q, que vai encerrar aquele aplicativo. Outra dica que pode ajudar no dia a dia é com relação ao volume. Quando você pressiona as teclas de diminuir ou aumentar volume no seu teclado, você vai perceber que o Mac reduz e aumenta o volume. Porém, é possível ter passos ainda menores, pressionando a combinação de teclas Option, Shift e reduzir ou aumentar o volume. Então você vai perceber que ele utiliza passos menores para reduzir ou aumentar o volume, o que é bastante útil em algumas situações. Outra coisa que tem na tela inicial é a barra de menus, que é basicamente essa barra no topo superior da sua tela. Aqui você tem diversos ícones que podem ser rearranjados de acordo com a sua preferência. Para isso, basta segurar a tecla Command no seu teclado e clicar e arrastar o aplicativo para onde você deseja. Então, com isso, você consegue reorganizar os ícones que aparecem na sua barra de menus. Está gostando das dicas até aqui? Não vá embora que tem muito mais. Só não esquece de deixar o seu curtir no vídeo para ajudar no crescimento do canal.
e me motivar a fazer mais vídeos como este no futuro. Bom, pessoal, vamos passar então agora para a parte de preferências do sistema. Para isso, basta você acessar o ícone de preferências do sistema e aqui vai aparecer então uma série de opções que você pode configurar no Mac. Vamos começar pela primeira aba, Geral. Aqui nós podemos definir se nós queremos a aparência clara, escura ou automática, de forma que quando você define automática, ele consegue identificar o horário do seu Mac e com isso alternar entre os modos de aparência clara e escura de acordo com o horário. Quando você está utilizando algum aplicativo que exista uma barra de rolagem, ela pode ficar escondida ou ela pode aparecer sempre. Se você manter a opção automaticamente com base no mouse ou no trackpad, ele vai esconder de vez em quando e mostrá-la de vez em quando. Então, vou colocar um exemplo aqui, uma página que eu estava acessando. Vocês vão perceber aqui a barra de rolagem que ela está aparecendo enquanto eu rolo a página. Quando eu paro de rolar, ela desaparece. Então você pode voltar ali e colocar sempre. Então vocês já perceberam que alterou aqui o comportamento da barra de rolagem. Então ela vai aparecer sempre, independentemente se eu estou rolando ou não. Então é uma dica bacana para quem gosta ou está acostumado com a barra de rolagem, poder configurar esta opção. Agora vamos passar ali para o Mission Control, que é o próximo item que eu gostaria de comentar com vocês. O Mission Control é basicamente uma visão geral de todas as janelas abertas e miniaturas dos aplicativos que você está utilizando no Mac. Então, quando você utiliza o Mission Control, por exemplo, se eu chamar o aplicativo que deve estar aqui, até vou colocar ele na dock aqui para mostrar mais facilmente para vocês. Quando você clica nele, ele te mostra todas as janelas que estão abertas no seu Mac. Então eu vou abrir outras janelas aqui só para poder mostrar. Vou clicar aqui no Mission Control, então ele espalha as janelas de forma que você consegue acessá-las e encontrá-las de forma mais rápida. Então não importa quantas janelas eu tenha aberta, ele vai sempre fazer esse espalhamento de janelas. Então é uma dica bacana que eu recomendo que vocês utilizem com frequência no Mac de vocês. Só que tem uma coisa que é ainda mais interessante. Vocês podem configurar os cantos de acesso rápido dentro do Mission Control. Para que serve isso? Quando você toca o mouse em uma das bordas ou um dos cantos da janela do Mac, ele vai realizar uma determinada ação. Por exemplo, eu configurei aqui para o canto superior direito o Mission Control. Então toda vez que eu... Deixa eu abrir novamente as janelas aqui para poder mostrar. Toda vez que eu encosto no canto superior direito, ele automaticamente abre o Mission Control. E com os cantos de acesso rápido, você pode configurar isso para os 4 cantos e selecionar aí a opção que mais vai te ajudar no dia a dia. Então, no meu caso aqui, eu deixo no canto superior esquerdo a mesa, ou seja, o desktop. Então, quando eu estou utilizando um aplicativo em tela cheia, por exemplo, quando eu acessar o canto superior esquerdo, ele vai sumir e me mostrar a mesa, ou seja, o desktop. E com isso eu posso pegar algum ícone que eu tenho aqui, algum arquivo e arrastar de volta para, por exemplo, o meu navegador. É um atalho bem útil. Voltando ali, eu coloquei aqui no canto inferior esquerdo o Launchpad, ou seja, quando eu encosto o mouse aqui no canto, aparece a lista de aplicativos instalados no meu Mac, de forma que eu possa acessá-los rapidamente. No canto inferior direito, eu coloquei a central de notificações. Então, toda vez que eu acesso o canto inferior direito, eu tenho aqui acesso a algumas informações que eu já deixei configuradas aqui no meu Mac. Como, por exemplo,
a reprodução de música, previsão do tempo e ações de bolsa de valores. E aí você pode configurar da forma que você quiser. Então eu recomendo que você utilize os cantos de acesso rápido. Uma outra opção que vocês podem configurar é com relação ao dock. O dock vocês podem aumentar e diminuir o tamanho dele, conforme vocês acharem melhor. E também vocês podem aplicar a opção de ampliação. O que é isso? Então, dependendo do tamanho que vocês deixam aqui, eu vou deixar no máximo para ficar fácil de ver. Quando vocês passam o mouse por cima do dock, ele amplifica o aplicativo que está sendo mostrado naquele ponto do mouse. Então isso pode ajudar algumas pessoas aí a acessar rapidamente algum aplicativo. Isso fica interessante quando você deixa a sua dock bem pequena e aí quando você passa o mouse por cima ele já amplifica de forma que fica mais fácil para você acessar o aplicativo. Eu prefiro deixar desativado e deixar a dock num tamanho razoável de forma que eu enxergue facilmente os ícones. Mas aí é preferência pessoal. Outra coisa que vocês podem ajustar é a posição da dock na tela. Vocês podem mantê-la no canto inferior, no canto esquerdo ou no canto direito. Também aí é uma preferência pessoal, cada um tem a sua forma de trabalho e acha uma posição que fica mais adequada. Por fim, eu gostaria de comentar aqui algumas opções que vocês têm para a dock. Uma delas é ocultar a dock. Então, vocês só marcando essa opção aqui, vocês permitem que a dock desapareça. E agora, como que eu faço para ela aparecer? Bom, basta encostar o mouse aqui embaixo que ela aparece e quando você sai, ela desaparece novamente. Vou deixar aparecendo aqui para ficar mais fácil. Então, mostrar aplicativos recentes do dock. Então, aqui no canto direito, vocês estão vendo que tem um separador aqui e outro aqui. Aqui ele mantém 3 aplicativos que você acessou recentemente. Então, se eu tirar esta opção, ele vai manter os aplicativos como se fosse na dock mesmo. E se eu deixá-los aqui, ele vai separar os aplicativos que eu acessei recentemente. Outra coisa bacana é o mostrar indicadores de aplicativos abertos. Quando eu desmarco esta opção aqui, ele não me mostra quais aplicativos estão abertos através da dock. Então, quando eu clico aqui para mostrar, vocês estão vendo que tem uma bolinha embaixo aqui do Safari, uma bolinha embaixo do Xcode, uma bolinha embaixo do Música, uma bolinha embaixo do Preferências do Sistema. Então, isso indica para o usuário quais aplicativos estão abertos no seu computador. Eu acho muito útil, mas aí cabe a você decidir se vai usar esta opção ou não. Outra coisa interessante é o minimizar janelas para o ícone do aplicativo. Então eu vou abrir aqui, por exemplo, um documento do Pages só para mostrar esta opção para vocês. Beleza. Quando eu clico no ícone de minimizar, vocês perceberam que o documento veio parar aqui no próprio Pages, certo? Quando eu desativo esta opção, o que acontece? Ele vem parar aqui do lado da lixeira nessa área especial da dock. Isso significa que todas as janelas que você manter minimizadas vão estar escondidas temporariamente nesta área. Eu não gosto muito dessa opção, prefiro que o aplicativo, quando minimizado, vá para o próprio aplicativo, porque daí, quando eu quero acessar ele, eu simplesmente volto aqui no aplicativo e ele retorna o documento que eu estava trabalhando. Isso funciona para outros aplicativos também, então você pode aí explorar essa funcionalidade. Outra dica bem interessante que eu gostaria de passar para vocês está dentro de acessibilidade na opção Fala. Então aqui você pode marcar a opção Falar o texto selecionado quando a tecla for pressionada. E aí você pode alterar esta combinação. Eu deixei aqui a combinação opção ESC. O que acontece quando você seleciona um texto, independentemente do aplicativo que você está utilizando e depois pressiona esta combinação de teclas, o computador vai falar para você aquele texto. Obviamente que ele tem aí algumas limitações com relação aos termos em línguas estrangeiras, mas funciona muito bem para a maior parte dos casos. Então, vou fazer um teste rápido aqui para vocês. Selecionei esse texto aqui desta reportagem, vou
pressionar a combinação Option ESC e vocês vão ver o resultado. Sérgio Pérez levou a Racing Point ao terceiro lugar, à frente do companheiro Lance Stroll. Vamos passar agora para a parte de trackpad. Então, normalmente usuários aí de MacBooks, no caso, têm acesso ao trackpad ou quem compra o trackpad separado da Apple. Então aqui você tem várias opções que vocês podem configurar também. Como, por exemplo, se o clique secundário, que é o equivalente ao botão direito, a intensidade do clique, a velocidade de rastreamento do ponteiro do mouse, e se vocês querem um retorno tátil no seu trackpad. Aqui tem também opções de rolagem, então quando você coloca o mouse por cima de alguma dessas opções, ele já mostra aqui na janela do lado uma animação de o que faz aquela opção ali. Então eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nessas configurações e utilizem aquelas que vocês acharem mais úteis no dia a dia de vocês. Então tem várias opções bem interessantes que facilitam e agilizam o uso do Mac no dia a dia. A mesma coisa para o mouse. Então ali vocês também têm várias opções para a configuração do Magic Mouse da Apple. Obviamente não só do Magic Mouse, mas também outros mouses tradicionais que você possa estar usando no seu computador. Outra dica interessante é, se você tem um Apple Watch, é interessante habilitar a opção de desbloqueio do Mac com o seu Apple Watch. Para isso, você vai entrar na opção Segurança e Privacidade. Na aba Geral, você tem a opção de usar o Apple Watch para desbloquear apps e o Mac. Ou seja, ele vai detectar se o Apple Watch está no seu braço e aí vai conseguir desbloquear a tela de forma que você não precisa inserir a sua senha de acesso. Bem interessante para quem tem o Apple Watch. Outra coisa muito importante é configurar o Time Machine. O que é o Time Machine? É basicamente o backup dos seus dados. Para isso, você tem que ter um HD externo ou SSD externo, de forma que você plugue em uma das entradas do seu computador e aí você pode selecionar esse disco e utilizá-lo como Time Machine. Então, o seu computador, o seu Mac, ele vai começar a fazer backup de todos os seus dados de forma automática, você não precisa se preocupar com nada. Então, caso você perca algum arquivo importante, basta acessar o Time Machine, que ele vai permitir a recuperação daquele arquivo. Recomendo fortemente que vocês tenham esta opção habilitada e utilizando no dia a dia também. O primeiro da lista é o Magnet, um aplicativo para gerenciamento de janelas no macOS. Este app oferece tanto a possibilidade de arrastar janelas para os cantos da tela para redimensioná-las, como também a possibilidade de usar atalhos de teclado para posicionar as janelas de forma rápida. O ícone do Magnet fica na barra de menus e oferece rápido acesso às principais formas de posicionamento de janelas. Outro aplicativo que eu uso com frequência é o Delete Apps. Como o próprio nome sugere, este aplicativo permite deletar aplicativos no macOS. Mas tem um detalhe, o app busca por arquivos associados ao aplicativo que você deseja apagar, o que é muito útil para limpar o seu HD ou SSD e ganhar algum espaço de armazenamento extra. Para isso, basta clicar em detalhes para ver esses arquivos e, se desejar, excluí-los junto com o aplicativo. Outro aplicativo imprescindível é o Amphetamine, responsável por evitar que o Mac entre em repouso. Isso é muito útil quando você precisa deixar o Mac ligado para concluir uma tarefa, como por exemplo um download. Assim, o Amphetamine possibilita selecionar um tempo de funcionamento para evitar que o seu computador entre em repouso. O app também tem outros recursos bem interessantes, por isso, recomendo também que você dê uma olhada nas suas configurações. O iStat Menus é um aplicativo que permite visualizar o uso do processador, memória e disco, dentre outras coisas do sistema, como temperatura, nível de bateria, etc. Você pode selecionar os itens que deseja que apareçam na barra de menus e ainda configurar a forma como aparecem e esquema de cores. É um aplicativo bastante útil para detectar anomalias de funcionamento do Mac, como picos de processamento, alto uso de memória e transferência de dados. Isso permite que você identifique aplicativos que podem estar com mau funcionamento
ou até mesmo coletando dados do seu computador. É bom ficar de olho, não é mesmo? Por fim, mas não menos importante, o Dropbox. Você já deve ter ouvido falar ou até mesmo já usa este aplicativo. Se não conhece, pare tudo o que está fazendo e crie sua conta no serviço agora mesmo. Este aplicativo permite sincronizar arquivos e pastas com a nuvem de forma que possam ser acessados em diferentes dispositivos, incluindo seu tablet ou smartphone. No Mac, o Dropbox instala uma pasta que pode ser acessada pelo Finder, de forma que tudo o que você solta nesta pasta será sincronizado com os servidores do serviço. Isso é ótimo para manter aqueles arquivos que você mais utiliza no dia a dia como forma de backup não local. Isto é, caso aconteça algo com seu Mac, por exemplo, estragou ou foi roubado, basta acessar o Dropbox de outro dispositivo e acessar os seus arquivos. Bom pessoal, acho que já deixei bastante conteúdo para vocês neste vídeo. Passei desde dicas simples até aquelas que já considero um pouco mais avançadas para usuários iniciantes. O macOS é um universo e todo dia você aprende alguma coisa nova. Portanto, tem que mexer mesmo, pesquisar e ir descobrindo tudo que este ótimo sistema operacional tem a oferecer. Comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida que responderei com o maior prazer assim que possível. Comenta também se você tem alguma dica que já usa no Mac e que não comentei no vídeo para trocarmos experiências. Isso pode até mesmo ajudar outros espectadores do vídeo. Se gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber em primeira mão sempre que eu postar novos vídeos. Então, por hoje era isso, nos falamos no próximo vídeo. Até mais!